tapete. Obrigado. A réplica, 45 segundos. A presidente elenca um número grande de iniciativas tomadas para o combate à corrupção. Curiosamente, nenhum desses instrumentos funcionou para nenhuma dessas denúncias que aí hoje assustam, aviltam e trazem indignação aos brasileiros. Todas elas foram apresentadas ou pela imprensa ou pela Polícia Federal. Infelizmente, esta é a realidade. A nossa principal empresa pública hoje tem o seu principal diretor preso e o governo da candidata Dilma Rousseff, ao invés de permitir que a CPI e as investigações ocorressem de forma adequada, tenta manipular as informações. Agora, recentemente, um dirigente da empresa em Brasília deixa o seu cargo quase que numa confissão de que estavam ali para também aviltar o Congresso Nacional e impedi-lo de fazer as investigações que tem a função constitucional de fazer. Obrigado. Agora vamos para o Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan. Boa noite, Patrick. Quem responde e quem comenta? Boa noite. A minha pergunta é ao candidato Eduardo Jorge e quem comenta é a candidata Marina. Candidato, segundo pesquisa Datafolha, 83% dos entrevistados são contrários à descriminalização das drogas. E a maioria esmagadora também da população se mostra contrária à ampliação das hipóteses de aborto legal. E o senhor defende, é favorável essas duas questões. O oposto do que mostra a pesquisa, e diferente do que o PV dizia lá em 2010, quando Marina Silva era a candidata do PV. Eu lhe pergunto, qual PV defende o interesse do eleitor? O de 2010 ou o de 2014? 2010 foi uma campanha linda, foi uma honra estar junto com a Marina, mas foi uma coligação entre o PV e a Marina, praticamente. Embora ela tivesse filiado no PV, ela é uma verdadeira instituição e muito respeitada no mundo todo. E tinha algumas questões que ela, de questões do programa do PV, de longa data, não só do PV do Brasil, mas de uma corrente internacional que nós somos, que são essas duas questões de legalização com regulação das drogas para diminuir o prejuízo à saúde dos usuários e combater o crime, e, ao mesmo tempo, dar o direito às mulheres à interrupção da gravidez e não tratá-las como criminosas. Mas numa coligação, para viabilizar a coligação com a Marina, isso não foi possível. Mas isso continuou no programa do PV. Continuou no programa do PV. E agora, com o PV solitário, isso emerge plenamente. Sempre foram bandeiras do PV e sempre serão. E minhas também. Porque, como médico de saúde pública, eu defendo isso há mais de 25 anos. Fui o primeiro deputado no começo da década de 90, quando eu era o responsável do PT pela Comissão de Seguridade Social, que apresentou a proposta da legalização com regulação pelo Estado para bloquear o poder do crime e poder alcançar e ajudar os usuários, que hoje nós não conseguimos. Fui eu o primeiro que discutiu o assunto de que as mulheres brasileiras que fazem interrupção da gravidez nessa lei consideradas criminosas não poderiam continuar desse jeito. A lei, lá, projeto de lei que revoga essa lei cruel e reacionária é de minha autoria, de outra deputada do PT, minha querida Sandra Starling. Portanto, obrigado. Obrigado. Marina, a candidata Marina, 1 minuto para o seu comentário. Bem, em primeiro lugar, acho que o candidato Eduardo Jorge retratou com respeito o que aconteceu em 2010. Quando eu entrei no PV, eu pedi que se fizesse uma cláusula de consciência em relação a alguns temas que eu, pessoalmente, não defendo, como, por exemplo, a questão do aborto. E, naquela oportunidade, o que nós propusemos, e que eu acredito, é que esse debate precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Não é uma discussão fácil, envolve questões filosóficas, questões éticas, questões morais e questões espirituais. O problema é que há uma visão atrasada que, em vez de discutir no mérito, vai para o rótulo. Eu não satanizo ninguém que defende a legalização das drogas, como é o caso do presidente Fernando Henrique do PSDB, e nem aqueles que estão defendendo o aborto. O que eu quero é fazer o debate para que a gente possa, através de um plebiscito, chegar a uma conclusão em relação a esse tema. 45 segundos para a réplica. Esses índices de pesquisa que você fala são verdadeiros, mas é muito resultado da covardia das lideranças brasileiras políticas, que não têm coragem de expor ao povo brasileiro quais são os prejuízos
de você classificar como criminosas 600, 700 mil mulheres por ano que por algum motivo fazem interrupção da gravidez. Covardia, medo das lideranças políticas de fazer de peito aberto essa discussão, como a Marina falou. É uma discussão muito difícil, eu sei disso daí, mas eu vou continuar condenando essas mulheres morrerem em crimes clandestinas, continuar condenando elas como criminosas, e a mesma coisa em relação às drogas. Não tem coragem de discutir com o povo e explicar que há políticas mais inteligentes para diminuir o sofrimento daqueles jovens que estão na dependência. Covardia. Obrigado. Fernando Rodrigues, do portal UOL, fará agora a sua segunda pergunta. Para quem e quem comenta, Fernando? A pergunta é para o candidato pastor Everaldo, com um comentário do candidato Aécio Neves. Candidato pastor Everaldo, o senhor faz uma campanha defendendo o que chama de valores da família. Gostaria de perguntar para o senhor a respeito de um episódio que neste momento se encontra em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um processo no qual o senhor é acusado por uma mulher, Kátia Maia, de agressão. O senhor alegou legítima defesa, foi econômico na explicação, eu não conheço a explicação completa, queria dar oportunidade ao senhor de explicar melhor o que aconteceu nesse episódio e dizer qual é a sua política para a prevenção de violência doméstica no país, sobretudo contra a mulher. Fernando, muito oportuna a sua pergunta. Eu, como todas as pessoas que casam, tenho desejo de manter o casamento. Fui casado 22 anos com a mãe dos meus filhos, uma mulher maravilhosa, mas não tive o mesmo êxito que o meu pai e minha mãe, que vão fazer 60 anos de casado agora, no dia 23 de dezembro. Depois do meu casamento, tive um relacionamento com essa pessoa citada e, por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou totalmente improcedente essas afirmativas. E hoje eu restabeleci a minha vida, sou bem casado com a cantora Esté, que está aqui no estúdio ao meu lado. Então, eu nunca agredi uma mulher. E a minha política sempre será em favor da família. Sempre tratarei a família colocando em primeiro lugar a família, porque é um bem maravilhoso. Não adianta termos políticas se a família for mal. Então, se a família vai bem, a cidade vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Se a família vai bem, o Brasil vai bem. Então, eu sou uma pessoa que luto pela família e a minha vida toda tenho exemplos dentro de casa como se deve tratar a família. Então, meu querido Fernando Rodrigues, e para você que está em casa, nunca agredi ninguém. Comentário de Aécio Neves, 1 minuto. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica, nós tivemos um extraordinário avanço, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha. Me orgulho muito de tê-la apoiado. Mas, nesse tempo que me resta, eu me permito voltar a um tema que passou longe aqui das minhas possibilidades de intervir, que é a questão da segurança. E a candidata oficial falava que disponibilizara recursos para os estados para a construção de penitenciárias. Infelizmente, nesse período de governo da atual candidata e atual presidente da República, foram investidos no fundo penitenciário menos de 11% daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E eu quero oferecer ao Brasil um projeto que deu muito certo em Minas Gerais, aliás, como vários outros projetos. Um deles é as APACs, com índice de ressocialização acima de 75%, onde os presos de menor periculosidade, eles próprios cuidam das suas seguranças, estudam e trabalham. E as parcerias com o setor privado, porque Minas Gerais foi o único estado brasileiro que construiu vagas no sistema prisional em parceria com o setor privado para desafogar imensamente o nosso sistema. Pastor Liberal. Quero reafirmar para a população brasileira o meu compromisso com a família tradicional, como está na Constituição brasileira. Sou contra a violência e qualquer tipo de preconceito, mas nenhuma sociedade é mais forte que os seus laços familiares. E a fortaleza das suas famílias depende do casamento entre homem e mulher. Sou contra o aborto, sem necessidade de plebiscito. Isso é o que eu defendo com coerência e sem, como um líder nacional, que eu sou admirador, sempre falava assim, ó, esse fulano ou esse pessoal está costeando o alambrado, quer dizer, dando uma voltinha. Eu sou claro e coerente nas minhas defesas. Muito obrigado. Fernando Canzian, do jornal Folha de São Paulo, a segunda pergunta, por favor, e quem